Olá, pronto para mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais Sem Cessar? Eu sou Michele Bonaretti, nós estamos estudando os Evangelhos e hoje é a nossa quarta aula do Evangelho de João. Hoje nós vamos tratar apenas sobre dois assuntos: o nosso relacionamento com o Espírito Santo e a oração sacerdotal de Jesus. Porque nós temos ainda muitos assuntos para tratar nas próximas aulas, como a prisão de Cristo, o julgamento de Cristo, crucificação, sepultamento, o túmulo vazio, as aparições de Jesus depois que ele ressuscitou, e ainda quero fazer um epílogo, um resumão sobre tudo que nós estudamos. Bem, na aula passada nós vimos o ministério de Jesus com seus discípulos. Aprendemos sobre humildade quando Jesus lava os pés, dos seus discípulos. Vimos também sobre a instrução que Jesus dá a respeito do ministério para os discípulos, como ele ensinou, o que eles deveriam fazer. Vimos o relacionamento com Jesus, nosso com Jesus e com nossos irmãos. Hoje nós vamos tratar só apenas desses dois tópicos para, na próxima aula, entrar na morte de Jesus. Na aula passada, nós vimos no capítulo 14, do versículo 16, que Jesus promete o Consolador, dizendo: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Também nós vimos nos dois últimos versículos do capítulo 15: Mas quando vier o Consolador que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Jesus fala do Espírito Santo porque por ele é que os seus discípulos seriam fortalecidos, instruídos, dirigidos e, claro, consolados. E que através dele, o Espírito Santo, o Consolador, os discípulos testificariam de Jesus e glorificariam o seu nome. E, claro, glorificariam o nome do Pai. Quais foram então as obras do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo? Seria o quê? Atuar no coração daqueles que conhecem a Cristo, que é a missão do Espírito Santo até hoje. Ele só nos revela a nós depois que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E conforme já havia sido predito pelos profetas, está escrito assim: Eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, a missão do Espírito Santo é essa: fazer com que nós andemos nos estatutos, nos ensinos, que guarde os juízos, os ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos, que está escrito na palavra. Quem faz com que nós aceitamos os ensinamentos de Cristo, tudo aquilo que ensinou, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque, vejamos, Jesus não está mais aqui. As suas palavras ficaram apenas guardadas nos seus discípulos. Foram eles que nos revelou tudo aquilo que Jesus ensinou. Por isso é necessário essa missão, essa obra do Espírito Santo dentro das nossas vidas, para que nós também possamos testificar da palavra. Tudo aquilo que foi escrito, nós só temos discernimento, nós só temos conhecimento, nós só conseguimos entender o que Cristo ensinou através da obra, da missão do Espírito Santo que revela a nós. A palavra do Senhor não é um simples livro que a gente lê e tem o conhecimento, o entendimento, se isso não vier dos céus. Pois, como já diz a palavra, como a ribeiros de água, assim é o coração do rei, do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, ele inclina.
Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, que edificará o seu povo, concebendo esse novo coração e esse novo espírito. Ainda no capítulo 16, Jesus continua dando instruções aos seus discípulos, agora os alertando para as provações que eles iriam enfrentar. Também, quem nos ajuda a enfrentar as nossas provações, as nossas lutas, tudo que nós passamos aqui, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Se não fosse assim, nós não suportaríamos. Quantas são as pessoas que infelizmente não conhecem ao Senhor e tiram a própria vida por não suportar tamanhas lutas? Quantas são as pessoas que, quando não tiram a própria vida, caem nas drogas e álcool e ficam presas, ficam como que aprisionadas, né, em algum tipo de vício para tentar fugir, né, da vida que está levando, da tribulação, da dificuldade que está levando. É o Espírito Santo em nós, é essa obra do Espírito Santo, é essa a missão dele. Transmitir a palavra, fazer com que a gente guarde, aceite essa palavra no coração e nos ajudar nas tribulações, nas provações, né? Que nem o Senhor Jesus falou com seus discípulos, né? Quais eram as tribulações que eles iriam enfrentar. Jesus frisa novamente a vinda do Espírito Santo e que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a missão do Espírito Santo, né? Eu imagino a tristeza, né, no olhar, no coração dos discípulos, recebendo essa informação de que em breve Jesus partiria, né? E por isso ele os instruía para que não esquecesse da tua palavra. Naquele momento, eles não deviam estar entendendo. Se Jesus foi embora, acabou. Por isso Jesus promete a eles o quê? A vinda do Espírito Santo. E fala com ele qual vai ser com eles, né? Assim como ensina a nós a palavra. Esse relacionamento que nós precisamos ter com o Espírito Santo. Por isso é tão importante jejum e oração. Eu tenho visto isso na minha vida. Quanto mais oração, quanto mais jejum, mais esse relacionamento cresce. A vinda do Espírito Santo, né, para eles, lá, para os discípulos, seria triunfal para convencer as pessoas do pecado, mostrar a justiça feita por Jesus na cruz, trazendo o juízo, né, sobre o nosso inimigo, o príncipe deste mundo. Por isso, nossa pregação, nosso testemunho e o ensino do Evangelho se faz necessário para o mundo, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Pois somente o coração que reconhece Deus, que reconhece o seu pecado, pode entender o sacrifício de Cristo na cruz. Que ele nos fez justiça, nos tirando daquele que antes tinha autoridade sobre nossas vidas. E assim podemos alcançar a salvação. E a missão do Espírito Santo tão somente é convencer-nos dessa justiça, desse juízo, testificando a consumação da obra redentora de Cristo na cruz, tendo já exposto e julgado Satanás publicamente. É o Espírito Santo do Senhor, não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Por isso a oração é necessária. Quantas vezes eu vejo gente, parente, tentando convencer o pai, a mãe, o irmão, o filho? Não é da nossa alçada, não é nossa missão, não é nossa obra convencer ninguém, como a ribeiros de água, assim o coração do rei nas mãos do Senhor, para tudo quanto quer ele inclina. Porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, é pelo Espírito, em oração. Não é no muito falar que você vai ganhar ninguém da sua família, é com oração, é com jejum. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quão grandioso a igreja que pratica os dons do Espírito. Quão grandioso aquela pessoa, a igreja do Senhor, que busca. Quão grandioso é para quem recebe dele as revelações.
Não digo de adivinhações futuras, não é para ficar buscando o Espírito Santo, nem os irmãozinhos eis que vos digo, mas de ter o amor, o cuidado de Deus atuando na nossa vida através das manifestações do Espírito Santo. E através das nossas vidas, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais também recebem esse cuidado, esse amor, através das suas orações. É assim que é o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, através de petições, de orações, de ações de graça. Tá? Por isso que o Senhor fala dos efeitos da morte e da ressurreição de Cristo, né, para os seus discípulos, para que o Espírito Santo viesse e se manifestasse. Era preciso Jesus partir. Dos versículos 17 ao 36, Jesus consola os seus discípulos a respeito da tristeza, choro, lamentação que eles teriam com a sua partida, dizendo que quando eles tiverem compreendido o porquê da sua partida, a tristeza deles se converteriam em alegria. Pois ele afirma que tudo que pedirmos em seu nome, ele nos concederia, e que tudo que Jesus tem falado por parábolas depois seria falado abertamente, visto que o próprio Deus, vendo que nós amamos e aceitamos o seu Filho como nosso Salvador, nos daria acesso direto a ele. O véu que nos separava seria rasgado. Hoje nós temos compreensão das parábolas, da palavra, através do Espírito Santo, né? Lembram das manifestações que ocorreram com a morte de Jesus? Nós já estudamos isso, né? No livro de Mateus, de Marcos, de Lucas. Quando Jesus morreu, a Bíblia relata várias manifestações sobrenaturais, né? A primeira que conta é a treva sobre a terra. Houve uma escuridão que cobriu toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve ainda o quê? O véu se rasgou no templo, né? Nós já estudamos, acabamos de falar isso, rasgou de alto a baixo, simbolizando acesso direto a Deus. Houve ainda um grande terremoto, né? Que ocorreu a abertura de sepulturas e ressurreição de muitos santos, né? Que haviam morrido. E, claro, depois do terremoto, essa é a quarta manifestação, a ressurreição dos santos. Muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados e apareceram para muitas pessoas na cidade. Imagina o milagre, o alvoroço, que isso não aconteceu. Até o espanto, imagina ver pessoas mortas andando pela rua. Depois de tantas instruções, os discípulos diziam que tinham compreendido os ensinamentos e diziam ter fé em Jesus. Mas Jesus ainda os adverte sobre a fé e fidelidade de seus discípulos, pois eles ainda não haviam passado pela perseguição que viria logo em seguida, e que eles sentiriam medo e seriam dispersos, cada um à sua casa, e que o deixaria só. E segundo nós já estudamos no livro de João, por a tradição cristã achar que ele pode ser primo de Jesus, foi um dos que se manteve com Jesus. Todos sentiram medo. Por isso Jesus fala sobre fé e permanecer na sua palavra, porque os discípulos ainda não tinham participado da perseguição, dessa grande tribulação. Mas Jesus, depois de dizer que seus discípulos o abandonariam, ele ainda os encoraja dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, confiando em Deus Pai e no seu propósito de redenção. Passando agora para o capítulo 17, nós vamos ver a oração sacerdotal de Jesus. No capítulo, Jesus pede pelos seus discípulos, né, nessa oração sacerdotal, intercede a Deus e faz 7 petições.
expressando o seu amor em favor dos seus seguidores. Nós podemos analisar a sua intercessão conforme as petições feitas. Seja ele Jesus glorificado, né? Assim como o Pai foi nele glorificado, Jesus pede para que ele também seja glorificado. Pela restauração da vida eterna. Jesus ainda fala pela segurança dos crentes no mundo, né? Quanto ao mundo. Fala pela santificação de nós, crentes, né, que cremos no Senhor, que aceitamos Ele como Senhor e Salvador. Jesus ainda pede pela unidade espiritual dos crentes, nós como igreja. Pede ainda para que o mundo possa crer nele, para que os crentes possam estar com Ele nos céus e contemplar a sua glória e dela participar. Olha só que maravilhosa as orações de Jesus, né? Depois eu gostaria que você desse uma lida no capítulo 17, para que visse todos esses pedidos, a oração de Jesus contemplando todos esses pedidos, né? As razões da oração, do versículo 1 ao 5, Jesus ora primeiro por si mesmo. Ele fala assim: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Dos versículos 6 a 19, Cristo ora agora para os seus discípulos, dizendo: Estando eu com eles no mundo, guardai-os em teu nome, tendo guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Aqui ele está falando de Judas, e isso já estava predito pelos profetas. Ainda dos versículos 20 a 26, Cristo ora pela igreja em todo o tempo, não só ali para os seus discípulos, mas principalmente depois, porque ele fala assim: e eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então ele fala para o futuro: aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Então o Senhor ora pelos seus discípulos, ora para a igreja ali no momento e ora para a igreja mais à frente. Maravilhoso, é necessário dar uma relida nesse capítulo 17. Então é chegada a hora da glorificação do Filho de Deus, do Verbo divino por meio da cruz. Jesus desejava manifestar a glória do Pai, uma vez consumada a redenção, que viria a assegurar a salvação do homem. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ao enfatizar esse versículo, Jesus tinha em mente ensinar aos seus discípulos sobre o Pai, pois é necessário ao homem conhecer a Deus para obter as bênçãos da vida eterna. E digo mais, não só obter a vida eterna, mas ter uma vida próspera e abençoada por Ele aqui. A palavra do Senhor fala no livro de Isaías, no capítulo 1 já, no versículo 19, começa falando assim: se é uma condição, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então o Senhor fala: não só a vida eterna, que conheço a ti como único e verdadeiro Deus. Porque esse versículo não só ensina, né, sobre a vida eterna, mas se nós também quisermos ter aqui nessa terra uma vida próspera, e eu não falo de novo, venho repetir, eu já falei isso em outros ensinos. Prosperidade não é conta gorda no banco. Prosperidade é não ter falta de nada, é ter uma vida próspera diante do Senhor, na sua família, com seus filhos, marido, esposa, no seu trabalho,
na sua família, nos seus familiares, em tudo que colocares a mão será bem sucedido. Não haver perda. Porque muitas coisas que nós fazemos, nós percebemos perda. Sabe, assim, morte. Coisas que se abortam. O verbo conhecer é um verbo transitivo que, em sua essência, refere-se ao ato de ter conhecimento ou entendimento sobre algo ou alguém. E é isso que o senhor está falando, esse conhecer. Esse termo é amplamente utilizado em diversos contextos, desde a simples familiaridade com um objeto, né, de conhecer alguma coisa, um objeto, até compreensão profunda de conceitos complexos, como a própria intimidade. E é isso que o senhor está falando, de conhecer a ti. Quando, lá no livro de Provérbios 2, no capítulo 2, no 1, quando ele fala, né, Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazer atento o teu ouvido à sabedoria e inclinar o teu coração ao entendimento, ele continua falando, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos. Aí ele fala, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. É esse o sentido literal da palavra. Ato de ter conhecimento ou entendimento sobre algo ou alguém. É essa intimidade que nós temos que buscar através do nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Nessa passagem, quando Jesus diz que conheçam a ti só por único Deus, ele se refere a um conhecimento íntimo, racional, através dele, Jesus, e através, claro, da sua palavra. Jesus ainda afirma ter manifestado o nome de Deus aos seus discípulos quando disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. Também foi manifestado o relacionamento existente entre o Filho e o Pai, podendo assim os seus discípulos compreender que através de Jesus pertenciam a Deus. Jesus prossegue pedindo ao Pai que os seus discípulos sejam guardados em unidade, que tenham alegria, que sejam libertos do mal, que sejam santificados na verdade. Dos versículos 20 a 26, a oração de Jesus abrange também todos aqueles que viriam integrar o rebanho, né, do sumo pastor, conforme nós já falamos através dos tempos, nos nossos agora inclusive. Cristo declara que ele deu aos seus discípulos a glória que ele próprio recebeu do Pai. A glória que Jesus teve foi Deus nele. Como Jesus afirma, tu em mim. E a glória que nós cristãos temos é Cristo em nós e Deus nele, ele em nós, necessariamente Deus em nós. Bem, conforme eu falei, hoje essa aula eu ia tratar apenas desses dois assuntos, para que na próxima aula possamos ver prisão, julgamento, crucificação, sepultamento, né? Ainda vamos estudar, não sei se na próxima ou mais uma aula, sobre o túmulo vazio, as aparições de Jesus ressurreto, né, depois que ele ressuscitou, e logo depois faremos um epílogo, uma conclusão, um resumo de tudo aquilo que nós estudamos no Evangelho de João até agora. Bem, quero te agradecer por estar aqui comigo hoje. Se você se sentir à vontade, me diga o que você tem achado, o que você tem aprendido, deixe o seu comentário. Quero te agradecer e dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar.